Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. É com muita alegria que nós hoje iremos começar um estudo, mais um estudo da obra de Allan Kardec. Até então, desde o começo do ano, nós ficamos focados aí numa obra de André Luiz, falamos do Missionários da Luz, que fala bastante a respeito de mediunidade, diga-se de passagem. E hoje nós vamos às fontes. Nós vamos ao maior tratado, no que diz, segundo nos fala o próprio Divaldo Franco, ao maior tratado da chamada paranormalidade que existe na história da humanidade, que é justamente o Livro dos Médiuns. Aqui nós vamos ver toda uma série de conhecimentos que Kardec nos coloca a fim de facilitar o nosso entendimento e a nossa atuação na área mediúnica. É uma obra maçuda, é um livro grosso. Esse meu aqui já deve ter mais de 20 anos, já está todo carcomido e rabiscado. Aliás, nem é meu, é da minha mãe, só que eu peguei emprestado dela, já faz mais de 20 anos. E eu acho que eu não vou devolver, não. Já me pertence. Uso capião, né? Já me pertence. Bom, a tradução que eu tenho aqui é de Salvador Gentili, com a revisão de Elias Barbosa. É uma tradução, é um livro que veio a lume em 1987, essa tradução aqui. Se bem que o original, obviamente, não é de 1987. O Livro dos Médiuns veio a lume em 1861. É a segunda obra de Kardec, primeiramente aí, das obras básicas, o Livro dos Espíritos, e logo em seguida, o Livro dos Médiuns. Em verdade, existem algumas obras básicas, que são em número de 5, só que a obra de Kardec é maior do que isso. Podemos colocar em número de 11 as obras fundamentais da doutrina espírita que tem a autoria do mestre de Lyon, de Allan Kardec. Hoje, e nos próximos meses, conforme a gente já havia comentado, vamos falar a respeito de mediunidade. E é óbvio que nós vamos ater bastante a esse livro e nós vamos também dar alguma complementada com assuntos mais atuais no que tange ao aspecto mediúnico. A base está aqui e, obviamente, base é uma coisa que a gente não mexe, mesmo porque está profundamente enraizada, fundamentada na verdade. Só que o desenvolvimento posterior a gente pode, obviamente, abarcar em inúmeros aspectos. E é o que a gente vai buscar fazer aqui. Tanto que, em algumas partes, a gente vai deixar um pouquinho de ler esse livro para abordar outros assuntos que têm relação com a mediunidade. Por exemplo, alguns fenômenos anímicos, que são fenômenos da alma encarnada, mas que pode haver uma certa interferência mediúnica, de algum espírito desencarnado, e que não constam tanto nessa obra aqui. Por exemplo, dali a alguns meses nós vamos falar acerca de psicometria, nós vamos falar a respeito de telepatia, falaremos acerca desses aspectos do animismo, do espírito encarnado, que não constam tanto nessa obra aqui, mas que nós iremos recheá-la com essas informações. De início, uma coisa interessante, que talvez tenha passado despercebido para muitos. Esse livro, todo mundo conhece como sendo o Livro dos Médiuns, só que o nome dele é um pouquinho maior. Já está na tradução francesa, no original francês, aliás. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, aqui nós vamos ter toda uma série de lições referentes à mediunidade e também, segundo, a questão da evocação de desencarnados, da evocação de espíritos. Kardec coloca essa obra como sendo uma obra que dá continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E daqui a pouquinho, na introdução, ele explica melhor isso daqui para a gente. Tá? Se a gente pegar essa obra aqui e olhar no que diz respeito ao índice, nós vamos ver que ela é basicamente dividida em 3 partes. Uma parte, a menorzinha, é a introdução, da qual nós iremos abordar hoje, alguns assuntos aí dela. E depois ele entra numa primeira parte e numa segunda parte. A primeira parte é menorzinha, tem 4 capítulos só. Porém, é fundamental, já que ela fala de algumas noções preliminares, que são importantes para o entendimento da segunda parte. Então, nessa primeira parte, falaremos a respeito do há espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, método e os sistemas.
para depois entrarmos na segunda parte. Essa sim é maior. A segunda parte, segundo consta aqui, nela existem 32 capítulos. E eu não vou abordar segundo uma ordem, né, de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não. Nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos, nessa segunda parte, adotar o esquema de análise por blocos de assuntos, em que eu coloquei aqui 3 blocos de assuntos para abarcar todos esses capítulos aqui. Falaremos, na segunda parte, a respeito do médium, a respeito da mediunidade e das reuniões mediúnicas. Porque se nós pegarmos todos esses 32 capítulos aqui, todos esses 32 falam a respeito ou de médium, ou de mediunidade, ou de reunião mediúnica. Eu creio que, abordando isso daqui, fica um pouco mais fácil o nosso entendimento. Da última vez que nós estudamos o livro dos médiuns, já faz aí alguns anos, nós adotamos isso daqui e eu creio que foi satisfatório. E a gente vai continuar nisso daqui, tá? Conforme é do conhecimento de todos, vocês podem me interromper para fazer perguntas, observações, considerações. A gente só pede, pelo fato do nosso tempo ser curto, de focarem bem as perguntas, as observações e considerações no tema que está sendo exposto. Para aí sim a gente poder render e render bem. Vamos, então, começar aí nessa nossa jornada. Daniel, vai demorar quanto tempo a gente ler esse livro inteiro? Não tenho ideia, sinceramente. Né? Obviamente, esse ano não vai acabar esse estudo. Vai acabar mais para o ano seguinte. Creio que em torno aí de 8 ou 9 meses a gente já encerra essa obra. Por baixo. Por baixo. Certo? Bom, como em tudo, e muita gente não faz isso, né? Mas é interessante, toda obra deve ser iniciada pela introdução. Muitos pulam a introdução. E a introdução do livro dos médiuns é interessantíssima. Tanto quanto é interessante a introdução do livro dos espíritos, os chamados prolegômenos. Tem muitas informações ali que Kardec nos passa. Tá? Bom, vamos lá. Livro dos médiuns, introdução. Kardec começa a falar a respeito das dificuldades no exercício da faculdade mediúnica. Ele fala aqui que a experiência dele na área, e olha só, esse livro é de 1861, e já fazia mais ou menos aí uns 7 ou 8 anos que ele já estava lidando com a questão da mediunidade, trabalhando e estudando com afinco o fenômeno mediúnico. E ele falou aqui que a experiência já confirmava todos os dias para ele, né, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm a sua fonte na ignorância dos princípios da doutrina. O que ele nos diz aqui? Que para que a gente tenha um exercício mediúnico satisfatório, para que a gente não se decepcione, para que a gente não bata a cara na parede inúmeras vezes, para que as nossas dificuldades sejam reduzidas ao mínimo, o que nós devemos ter? Conhecimento. Conhecimento daquilo que a gente está lidando, daquilo que a gente está trabalhando. Nessa obra mesmo, em certa parte dela, Kardec fala que não se entra num laboratório de química e vai se misturando os reagentes ali à torta e à direito. Porque você pode ali, sem querer, gerar algum elemento explosivo que vai fazer mal, que vai causar dano. E no que diz respeito à mediunidade, algo parecido se encontra. A mediunidade é algo muito sério. O exercício da faculdade mediúnica é algo extremamente sério. E para que nós tenhamos um êxito, uma satisfação no exercício da mediunidade, é necessário ter o conhecimento. E ele fala aqui, nessa introdução, que é a introdução da segunda edição francesa, que ele já estava feliz. Já estava feliz porque a primeira edição do Livro dos Médiuns já havia elucidado muita gente e que muita gente já evitou erros, problemas e decepções com o exercício da mediunidade. Já se coloca aqui como estando satisfeito com o estudo que muitos ali já estavam efetuando dessa obra. E ele continua dizendo que essa obra aqui, o Livro dos Médiuns, tem objetivos.
E que o primeiro objetivo, obviamente, é para quem é médium. Daí o nome, Livro dos Médiuns. Nos falando o seguinte, que o primeiro objetivo é facilitar o caminho dos médiuns na sua prática mediúnica. Para que os médiuns tirem proveito da larga experiência que ele, Kardec, tinha no campo. Então, olha só a ideia dele. Era fazer um livro, um compilado de informações da experiência dele na área, a fim de que as pessoas da época dele e daquelas pessoas que, obviamente, viriam depois dele, pudessem não ter tantas dificuldades assim no exercício da mediunidade. Tirar do conhecimento de muitos, da ideia, da cabeça de muitos, a ideia falsa de que basta sentar numa mesa mediúnica para conhecer muito a respeito de mediunidade. E olha, gente, estamos em 2019. Esse livro foi lançado em 1861, mais de 150 anos. E ainda existe gente que pensa desse jeito. Pessoas que pensam o seguinte, basta sentar numa mesa mediúnica e exercer ali a mediunidade, que aí o sujeito é pós-doutorado em mediunidade, já sabe tudo, não precisa aprender mais nada. E não é assim. O mestre de Lyon nos fala que o espiritismo é toda uma ciência. E você não adquire o conhecimento profundo de uma ciência somente em alguns dias, algumas semanas ou alguns meses. É necessário um estudo com afinco, a fim de compreendermos todas as nuances que essa ciência nos traz. E ele continua dizendo que esse livro não dá uma receita para formar médiuns. Não existe essa receita. Por um motivo muito simples. Olha só as considerações dele, que interessante. Ele fala o seguinte: todas as pessoas têm os germens dentro dela das faculdades mediúnicas. Todas. Sem exceção de ninguém. Seja ele espírita, católico, evangélico, budista, ateu, não interessa. A mediunidade é um atributo do ser humano, do espírito. Só que essas faculdades, elas estão em graus diversos. Tem gente, por exemplo, que tem a vidência muito exacerbada. Enxerga os desencarnados com muita facilidade. Já outros também têm a mesma vidência num grau menor. Enxerga, mas enxerga mais ou menos, como sendo uma sombra, algo nebuloso. E tem gente que nunca viu um espírito desencarnado sequer na vida. Mas a sementinha da faculdade de vidência existe nessa pessoa. Assim como todas as faculdades mediúnicas. Psicografia, psicofonia, audiência, mediunidade de efeitos físicos. Nós vamos ter tudo isso, só que em graus diferentes, em graus diversos. E o desenvolvimento disso depende de causas que não dependem da vontade de ninguém. Quer dizer, ninguém pode se arvorar em ser um despertador da mediunidade dos outros. Em pegar o sujeito pela mão e falar assim: vem cá, senta aqui na mesa mediúnica, eu vou te tornar um médium. Ninguém pode fazer isso. O próprio Kardec afirma isso. O desenvolvimento mediúnico depende de causas que estão alheias à nossa vontade. Alheias. E ele faz até algum exemplo aqui. Imagina só um indivíduo estudar as regras da música ou as regras da pintura e se tornar um excelente pintor, um excelente músico. Isso acontece? Difícil demais, né? Pega o meu caso, por exemplo. Não entendo nada de música, rigorosamente nada. Não sei tocar instrumento nenhum. Quer dizer, bastaria eu entender da teoria musical para ser um gênio da música? Claro que não. Eu não tenho em mim a capacidade. Agora, aquelas pessoas que já têm o dom musical, a veia para a música, quando elas estudam, quando elas entram com afinco nesse terreno, elas se aprimoram. Elas se desenvolvem. Não é? A mesma coisa no que diz respeito à mediunidade. Ele nos fala aqui que esse livro orienta muito bem o desenvolvimento da mediunidade daqueles que já têm aquelas disposições. Ah, Daniel, mas eu não sou médium de nada. Eu poderia, por exemplo, frequentar uma reunião mediúnica ao cabo de alguns meses e, de repente, surgir uma faculdade mediúnica em mim? Pode. Às vezes, uma faculdade mediúnica meio latente,
pode ser que de repente ela surja. Mas o mais comum é não surgir nada. Eu, por exemplo, mais uma vez um exemplo meu, ao longo de muitos anos, em grupo mediúnico, nunca desenvolvi nada de faculdade mediúnica. Eu sou tão médio quanto essa cadeira aqui, né? Não vejo nada, né? Nada, né? Não tem psicografia, psicofonia, não ouço nada. Quer dizer, se houvesse em mim um germe de alguma faculdade mediúnica, afloraria, se desenvolveria. Então isso é o mais interessante, para a gente começar a entender desde cedo, no que diz respeito aqui ao fenômeno mediúnico. Se você tem o germe da faculdade e começar a trabalhar, o negócio vai desenvolver, que é uma maravilha. Agora, se você não tiver, não insista. Às vezes um indivíduo frequenta 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos de uma mesa mediúnica e nada aflora dele em termos mediúnicos. Ele pode ser um doador energético ali, mas médium ostensivo, rigorosamente, não. Então esse livro tem esse objetivo: dar informações e instruções para aqueles que já são médiuns, ou para aqueles que têm o germe da faculdade. E um outro objetivo é dar instruções e conhecimento àqueles que não são médiuns, mas que veem e observam os fenômenos mediúnicos. Guiar essas pessoas nas suas observações, mostrar quais são os obstáculos que ela pode encontrar, como conversar com os espíritos, quais são os meios de se conseguir uma boa comunicação mediúnica. Quer dizer, essa obra nos dá isso daí. Como que eu converso com o espírito? Essa obra aqui indica o jeito de conversar. Quais são os meios segundo os quais eu obtenho boas comunicações? Essa obra aqui nos orienta, os bons meios, para que obtenhamos boas comunicações. Então, o objetivo são esses dois aí. Até aqui, perguntas, observações, comentários, dúvidas? Podemos tocar o barco? Então, vamos lá. Kardec continua. Olha, alguns, e ele fala aqui, fazem a seguinte pergunta: por que não fazer um manual mais prático e mais enxuto, mais resumidinho, de como fazer uma reunião mediúnica? Porque realmente, convenhamos, né, gente? Olha só isso aqui, ó. Olha só. É um livro maçudo. Aqui eu tenho quantos aqui, ó? Quantas páginas? 450 páginas. E muitos já vendo essa obra aqui de Kardec falam: escuta, não dá para fazer um negócio mais resumido, não? Uma coisa assim bem prática, bem objetiva, tal, para poder disseminar mais o conhecimento, para poder ajudar mais os médiuns a formarem mais grupos mediúnicos, e assim, um poderoso elemento de propaganda, a simplicidade, né? Vamos dizer assim, uma obra mais enxuta. Olha o que ele nos diz, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, que uma obra desse tipo, por enquanto, isso na época dele, por enquanto, seria mais nociva do que útil. Quer dizer, ia mais prejudicar do que ajudar. E olha só o pensamento dele. Ele fala que a prática do espiritismo, ou seja, a mediunidade, apresenta dificuldades e inconvenientes, que só um estudo sério, profundo e continuado pode evitar. Se você der uma orientação muito superficial, formam-se pessoas com tais informações superficiais e que, consequentemente, vão exercer experiências superficiais. Experiências incompletas, experiências negativas, experiências que vão ser mais prejudiciais do que úteis. Perfeito, é uma coisa muito complexa. E ele nos fala o seguinte aqui, que muitos desconhecem o malefício que inúmeros médiuns fazem no que diz respeito à divulgação da doutrina espírita. Malefícios. Por quê? São pessoas, isso na época dele, consequentemente nos dias de hoje também existem, pessoas que não têm o conhecimento teórico da doutrina e que vão exercer a faculdade mediúnica de tal forma, de tal maneira, que dá espaço, dá aso a críticas, a comentários negativos, né? E até mesmo a propaganda negativa e maléfica da própria doutrina.
Então é um negócio muito sério. E olha só o pensamento dele como que é interessante. Kardec estava interessado em formar pessoas, mas pessoas com qualidade. Ele não estava interessado, né, em atrair todo mundo do jeito que for. O espiritismo tem que crescer. Claro que tem que crescer. Como cresceu muito da época de Kardec para cá. Mas que ele cresça com a devida qualidade. Isso é o que realmente conta e vale. Porque melhor uma meia dúzia de adeptos mais firmemente formados do que 600, 6.000 que têm um conhecimento só superficial e aí vão dar motivo a muitas críticas, a muitas observações inadequadas, vão ser mais prejudiciais do que úteis à propagação da doutrina. Essa era a ideia dele. Ele nos passa essa ideia aqui. Então é interessante que nós tenhamos esse tipo de ideia. Ele continua aqui na introdução, falando o seguinte, que antes do Livro dos Médiuns ser escrito, isso foi em 1861, já havia uma obra escrita por ele a respeito da mediunidade, chamada Instruções Práticas da Mediunidade. É uma obra de 1858, um ano depois do Livro dos Espíritos. Ele falou que essa obra era uma obra mais enxuta, incompleta, e que teve só uma primeira edição. E depois ele tirou de circulação. Ele mesmo, Kardec, tirou. A fim de substituir pelo Livro dos Médiuns, que era uma obra mais completa, com mais dados reunidos, de uma longa experiência e conscienciosos estudos. Olha só, longa experiência e conscienciosos estudos. Quer dizer, foi um indivíduo que estudou a fundo a questão mediúnica. Ele era pedagogo, cientista, com conhecimento profundo de vários aspectos da vida. E, obviamente, ele se debruçou ao exame da atividade mediúnica da mesma maneira, com um pensamento e com uma metodologia científicas. Tanto que é muito comum Kardec classificar o Espiritismo como sendo uma filosofia que tem uma base científica com consequências morais. Você percebe que é até um pouco raro ele denominar o Espiritismo como religião. Ele denomina, em algumas circunstâncias aqui. Só que ele fala que a doutrina é muito mais uma filosofia, né, do que propriamente uma religião. E é verdade, se você considerar a religião como sendo um corpo organizado, estruturado, né, com indivíduos que apresentam ali poderes especiais, capacidades especiais, com dogmas, realmente o Espiritismo não é nada disso. Nesse aspecto, religião, a doutrina realmente não é. Mas se você considerar a religião como sendo uma filosofia que te une aos princípios nobres da vida, a Deus, que aliás é a própria essência da palavra religião, né? Religare, aí sim, sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, a doutrina pode ser considerada uma religião. Fala. Então, nas introduções do livro de Kardec, esse cuidado dele, a gente vê porque ele estava praticamente partindo do zero. E tinha que montar uma obra e as regras, as diretrizes, para as pessoas entenderem, compreenderem, aprenderem, partindo do zero praticamente. Exato. Porque assim, porque você está falando do partido zero, porque a mediunidade sempre existiu, os fenômenos mediúnicos sempre existiram ao longo da humanidade toda, né? Desde que o primeiro homem das cavernas viu ali, né, o espectro, o espírito de um antepassado morto, aquilo ali já caracterizava fenômeno mediúnico, é de todas as épocas, de todas as civilizações. O que Kardec fez ali, ele tirou do fenômeno mediúnico todo aquele lado místico, todos os excessos, todas as excrescências que realmente não contam. E organizou isso daí num corpo de doutrina. E mais, profundamente vinculado aos ensinamentos de Jesus. Isso é fundamental. Porque ele fala aqui nessa obra que mais do que formar os médios e dar conhecimentos da mediunidade, é importantíssimo dar ao exercício mediúnico uma finalidade útil. E a finalidade útil só se consegue
quando você atrela o exercício da mediunidade ao Evangelho do Cristo. Não tem outro jeito. Dentro da doutrina espírita, não. Por isso que você falou, Lenise, partindo do zero, né? É como se ele estivesse pegando ali todos os feixes esparsos ao longo da humanidade e reunindo ali num único corpo de doutrina, de um modo bastante científico e bastante didático, diga-se de passagem. Porque as obras dele são muito didáticas, extremamente didáticas. Bom, ele falando então que aquele livrinho, Instruções Práticas, não existe mais, foi substituído pelo Livro dos Médiuns. E ele fala que esse Livro dos Médiuns vai contribuir para dar ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência. Por que a preocupação dele? Sabe por que a preocupação dele? Porque na época dele ainda estava muito em voga a questão das mesas girantes. Já ouviram falar das mesas girantes? Aliás, foram justamente as mesas girantes que chamaram a atenção do professor Hippolyte, futuro Allan Kardec, para a existência de algo além da matéria. Só que o pessoal utilizava as mesas girantes como fins de passatempo. Era interessante, e olha que foi uma febre na Europa. Hoje em dia, o pessoal não comenta. Hoje em dia, esse tipo de informação você não observa na mídia, seja ela qual for. Livro, televisão, internet, ninguém fala disso. Mas houve uma época da segunda metade do século XIX em que era uma febre, principalmente na Europa, mas em outros países do mundo também. Mas no continente europeu, nos diversos países do continente europeu, era uma febre. Tanto dos palácios quanto nas mais pobres choupanas, as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, né? Davam-se as mãos, ou colocavam as mãos assim na mesa, e ao cabo de alguns minutos de concentração, a mesa começava a se mover sozinha. E elas giravam, daí o nome mesas girantes. Em muitas situações, elas se elevavam, sem contato físico. E passeavam pelo salão. E às vezes elas desciam ao chão levemente, ou com estrondo, a ponto de quebrarem. E elas começavam também a dar comunicações. Foi aí que chamou a atenção de Kardec, existia algo além da mesa ali, invisível, que era o responsável por aqueles fenômenos. Só que muita gente considerava isso como passatempo. Né? Convidavam-se para os bailes, o passatempo principal dos bailes, das festas, né? Era todo mundo se reunia em volta das mesas para fazer a mesa girar. Era uma brincadeira. Só que Kardec viu, não só ele, mas outros também, o caráter sério daquilo ali. Existia alguma coisa importante. Daí a preocupação dele em dar ao fenômeno mediúnico um caráter de seriedade. E olha, estamos em 2019. Gente, 150 anos depois, para mais. Ainda muita gente encara o fenômeno mediúnico com essa ideia de passatempo. Com essa ideia de, olha, vamos consultar os espíritos. Olha, vamos assistir a reunião mediúnica para ver, né, a comunicação. A gente via isso. Em comunicações, em reuniões mediúnicas abertas, ficava o pessoal na mesa e uma plateia assistindo. E raros na plateia percebiam a gravidade e a importância daquilo. A maioria ia lá para assistir como se assiste um filme, um teatro. Um obsessor comunicava ali, um cutucava o outro e falava, ó, eu acho que é com você isso daí. Né? Um outro espírito falava lá, o pessoal da plateia dizia, ó, eu tenho certeza, deve ser meu pai que está falando ali. E riam, e comentavam, e cochichavam. Gente, cadê o caráter sério? E olha que estamos em pleno século XXI. E ainda existe gente que considera o fenômeno mediúnico como simples passatempo de entrar em contato com gente que já morreu. Né? E é justamente esse caráter de brincadeira que levou até mesmo, e aí a gente está voltando bem no tempo, a Moisés a condenar, entre aspas, o intercâmbio com os mortos. Na verdade, ele não estava condenando o intercâmbio com os mortos, mas a utilização nociva desse intercâmbio. Mas isso aí a gente vai ter oportunidade de falar mais. Tá? Nós vamos dedicar aí uma sexta-feira a falar da história da mediunidade.
né, em rápidas pinceladas. E nós vamos abordar bem a questão lá de Moisés, né, das, entre aspas, proibições dele, da Bíblia, da mediunidade na Bíblia, que tem muita, da mediunidade entre os santos da Igreja Católica, tem muitos sujeitos lá que são considerados santos e santas da Igreja Católica, aqueles que eram realmente, né, porque alguns nem existiram. São Cristóvão nunca existiu, é um dos santos que nunca existiu. São Jorge também é um daqueles que também nunca existiu. Mas aqueles personagens famosos, considerados santos, muitos deles, se não todos, tinham capacidades mediúnicas. Psicografia, psicofonia, vidência, clareaudiência. Tá? E nós vamos dedicar uma sexta-feira a falar só a respeito da mediunidade dos santos. Para ver o quanto que a mediunidade está presente nas mais diversas religiões. Né? Então ele fala que as reuniões mediúnicas levianamente feitas causam má impressão aos novatos da doutrina, gera ideias falsas acerca do mundo dos espíritos. Muita gente acha que espírito é um ser à parte da criação. E essa pessoa mal crê e mal sabe que ela mesma é um espírito. Né? A diferença nossa aqui, que nós estamos nos vendo, para os desencarnados, é só uma. Você ainda tem teu corpo de carne. Os desencarnados, não. É a única diferença. Conversar com gente que já morreu não é tão diferente assim de conversar com gente que ainda está viva. Não é tão diferente assim. Porque são seres humanos como nós, que se encontram numa outra dimensão de vida. Mas ali, numa comunicação mediúnica, você percebe a humanidade presente. Você percebe ali os medos, as angústias, a raiva, o amor, a saudade, enfim, todas as características que nos fazem humanos estão presentes entre eles também. Agora, numa reunião mediúnica levianamente feita, faz-se uma ideia muito falsa do mundo dos espíritos. Nossa, Daniel, o mundo dos espíritos? Onde que ele começa o mundo dos espíritos? Segundo o doutor Inácio Ferreira, o mundo dos espíritos começa da ponta do teu nariz em diante. Porque todos nós somos espíritos e estamos encarnados. E os desencarnados encontram-se entre nós também. Tanto em colônias mais aprimoradas, em faixas espirituais maiores, quanto nas faixas espirituais que nos rodeiam. E até mesmo em faixas espirituais que se encontram dentro da Terra. Enfim, os desencarnados habitam o espaço inteiro, em dimensões diferentes, coisa que a física quântica hoje nos fala com muita propriedade, a respeito dos diversos mundos, das diversas dimensões, das diferentes esferas. Aquilo que o Espiritismo já nos diz desde 1857, a física hoje nos fala, pelo menos, da possibilidade de existência. Quando nós abordarmos a questão da materialização de espíritos, nós vamos projetar aqui, no Data Show, usando o Data Show, várias fotos confiáveis, de boa procedência, de espíritos desencarnados que se materializaram. Reuniões mediúnicas controladas. Né? Por exemplo, a materialização do espírito de Kate King, que foi acompanhada durante 3 anos consecutivos por um grande cientista inglês, William Crookes. E ele atestou a veracidade do fenômeno. Ele foi para desmascarar o embuste e acabou se convencendo. Há fotos dele passeando de braços dados com o espírito materializado. Mechas de cabelo, né, de Kate King, cortados na época, século XIX, ainda estão presentes nos dias de hoje. Está lá em Londres. O grande pesquisador pôde comprovar que o espírito tinha pulsação e respirava. Quando abordarmos a questão da materialização de espíritos, vamos falar de inúmeros casos similares a esse. Quer dizer, é uma das provas incontestes da existência da realidade espiritual. Ah, Daniel, mas tem gente que é charlatão, tem gente que finge o fenômeno. Claro, lógico que tem, se abusa de tudo. Não vai se abusar da mediunidade? Claro.
Não é pelo fato de existirem médiuns charlatães que nós vamos ter que condenar também a mediunidade boa. Assim como existem, né, médicos charlatães, vamos condenar a medicina inteira por isso? Óbvio que não. Claro que não. E esse livro serve justamente para isso, para nos dar o conhecimento para separar o que é certo daquilo que é errado. Isso nós vamos falar nessa obra inteira. E olha o que ele nos fala. A ignorância e a leviandade de vários médiuns têm contribuído para a opinião errônea de grande número de pessoas. E é mesmo. Olha, aquele médium famoso de cura, né, que foi pego em inúmeros casos agora de abuso sexual. Já imaginaram a propaganda negativa que foi feita por conta disso daí? Óbvio que ele nunca se declarou espírita, ele não era mesmo. Ele mesmo já havia falado várias vezes que não é espírita. Claro. Né? Mesmo que o modus operandi dele pouco tem a ver com aquilo que o espiritismo nos mostra. Mas aqueles que querem condenar a doutrina, ou aqueles que têm um conhecimento bem superficial, não querem nem saber. Coloca tudo no mesmo balaio. Está vendo o que o espiritismo é? Está vendo o que os médiuns são? Aproveitadores. Abusa sexualmente, e por aí vai. Eu que tenho acompanhado isso desde que surgiu o escândalo, em vários jornais, você observa inúmeros comentários desse tipo. Reuniões conduzidas levianamente, com interesses mesquinhos, gera esse tipo de coisa. Não que no caso desse médium específico, não exista ali uma base verdadeira. Acredito que sim, mas que houve abuso, também é inegável. E é uma propaganda nociva, mesmo ele nunca se declarando espírita. Fala, Rosa. Sabe o que eu fiquei pensando na época? Porque tantos anos ele conseguiu trabalhar desse jeito e a espiritualidade não se afastou totalmente. Porque assim, a gente sabe que, tudo bem, ele tem um dom, mas pode ser a espiritualidade inferior que estaria ajudando também, né? Mas eu fiquei pensando isso. A gente tem que ver o seguinte aspecto, a fé das pessoas que lá iam. Né, as boas intenções daquelas pessoas que lá iam buscar. E o Cristo era muito claro quando nos dizia que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então os bons espíritos, obviamente lá presentes, viam a boa vontade, a fé e o merecimento de inúmeros, e ali as curas aconteciam. Do mundo inteiro. E realmente muitos foram curados. Como a gente percebe inúmeros casos de cura em outras religiões. Quantas religiões por aí, que existem por aí, né, que você percebe que é um comércio, né, que ali é dinheiro, 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 dízimo, etc. e tal. Mas que algumas pessoas que comparecem nesses grupos, nessas religiões, são curadas. Você questiona, poxa, por quê? Se ali você percebe nitidamente que o interesse é monetário, por que as pessoas são curadas? Porque os bons espíritos lá estão também. Aquela pessoa que tem fé, que tem o merecimento, ela vai obter. Em tudo quanto é lugar. Sim. Com licença, eu sou nova na cidade e eu venho do estado de Goiás. Eu tive o privilégio de trabalhar na corrente mediúnica de João. Os casos, não vou entrar nos pormenores, mas não ocorreram na igreja, ocorreram em particular. Então, homem João, corrente de Inácio de Loyola, outra coisa completamente distante. Então, ali, eu tive o privilégio também de conhecer pessoas do mundo todo que ali estavam. E eu posso dizer, respondendo a pergunta da colega, o livro dos médicos está tudo hoje. Por que é o desvio moral do médico e não o desvio moral da espiritualidade? E Kardec coloca essa questão, né? Por qual motivo grandes feitos ocorrem através de médiuns desajustados? E a espiritualidade coloca uma mediunidade desse tamanho, uma mediunidade dessa extensividade, dessa expressividade, a gente não despreza. E a gente usa até a hora que dá. E ainda há uma ressalva no livro dos médiuns que coloca
Exato. É o que a gente comenta aqui. Nem falando plano espírita, porque essa coisa de falar, mas seu João não era espírita, plano espírita, porque eu conversava com ele direto, ele dizia, ele falava, sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Eu dava um terço. Entendeu? Então, assim, ele nunca. Sim. Eu falei, eu já fiz fornecida Kardec, tamanho da especificidade mediúnica que você tem. Ele dizia que eu sou espiritualista, eu não sou espírita. Ele dizia, francamente. Francamente, ele falava isso. Eu não tenho interesse. Não quero me prender. Né? Até porque ele era analfabeto, não teria ler Kardec. Né? Então, é muito complicado essa questão. É o que a gente estava comentando ali com relação ao próprio envolvimento da espiritualidade superior. Não, tanto é que se utiliza desses instrumentos a fim de que... Você tinha numa reunião normal, com a presença do médico, 4.000 pessoas do mundo todo quando a casa estava vazia. Eu já peguei lá reunião mediúnica com 7.000 pessoas. Feriado, 15 de novembro, tinha reunião. Agora, médium foi afastado, o que aconteceu? Tipo, de 6.000 pessoas que eu num dia, você pega 200. Porque... Então, assim, o que acontece? A questão do aspecto fenomênico da coisa. É essa preocupação, porque você percebe na introdução aqui dessa obra que Kardec é bem categórico em dizer que não somente formar os médiuns, e não somente dar aquelas orientações necessárias, mas também dar instruções a fim de que a mediunidade seja utilizada de maneira útil, de modo útil. E isso daí que você falou, o que você fala no que diz respeito ao número de pessoas que caiu abruptamente, vem de encontro a isso aqui que Kardec fala. A utilização, né, vamos dizer assim, ao uso do fenômeno como fins de atrativo. E a partir do momento que o fenômeno não existe, o que sobra? Por isso que é muito importante o conhecimento da filosofia. Elas falam, parece que agora o ambiente está mais limpo, o pessoal realmente crê na coisa que não é nada, está enrolado. Mas, de qualquer maneira, quando não, sim. O que aconteceu é lamentável. Não resta dúvida. Então, assim, o que acontece? Eu posso te dizer que, independentemente do que ele tenha feito para isso que a gente estudando, nada disso anula o que ele fez por milhões. Não, óbvio que não. Que a casa ali se iniciou para... É aquilo que você está até falando, que o uso do plano espiritual superior de alguns instrumentos que são inadequados estão presentes. É o que a gente comentou aqui. No livro dos mensageiros, né, tentando assim já terminar esse assunto, André Luiz, naquela época, já asseverava que muitos médiuns encarnavam e faliam com a sua missão. Então, ou seja, antes de acontecer o que aconteceu, e não só esse, mas como tantos outros relatos, os mensageiros já trazem essa informação e também no livro dos médiuns, no mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade, fala da mediunidade estar desviada. E o porquê que determinadas pessoas nascem com essas problemáticas, ele narrando lá até casos de epilepsia. Sim, claro. Então, por conta disso, Exato. vai ver que... Daí a importância de vincular o uso da mediunidade sobre o aspecto moral. Foi o que a gente comentou aqui. A preocupação de Kardec não era só na formação dos médiuns em si, de dar as informações e gerar um médium bem equipado e preparado, mas fazer com que ele tenha uma consciência cristã no exercício da sua atividade. Porque aí sim, aí você percebe a mediunidade sob os auspícios da doutrina espírita. Né? É aquela mediunidade em que acontece o uso dela nos ensinamentos de Jesus. Isso daí realmente é válido. E é o interessante a ser conseguido. Com aí a gente tem um modelo e exemplo do Chico. Ela tinha mediunidade, era assistida, era muito famosa, e no final da carreira aconteceu. Quando o próprio Espírito abandonou ela terminou sozinha. Exato. Né? Kardec até fala no livro dos médiuns que ele mesmo, Kardec, se arrependia muito dos elogios que ele havia dado a vários médiuns. Porque simplesmente por elogiar, vários médiuns se achavam muita coisa e se desviaram e se perderam no campo da mediunidade. Quer dizer, é algo extremamente sutil, importante e sério. Essa obra aqui é básica e é fundamental
por isso. Só um segundinho, só para a gente dar uma continuidade aqui, porque a nossa hora já está chegando. Só para acabar aqui, ó. O que ele nos fala? A respeito do progresso do Espiritismo. A questão da filosofia, que até vem bem de encontro a isso que a gente está comentando aqui. Ele fala que o Espiritismo cresceu bastante após o momento em que tomou o rumo filosófico, pois pôde ser apreciado por gente instruída. Já não é mais um espetáculo e não riem dela quem zombava das mesas girantes. Mantendo a doutrina no campo filosófico, virão a ela pessoas que se tornarão adeptos úteis, do que provocando manifestações que se prestariam a abusos. Olha a importância do conhecimento básico dos postulados da doutrina espírita. Porque depois aqui ele fala do Livro dos Espíritos. Ele fala que o Livro dos Médiuns é como se fosse uma continuação do Livro dos Espíritos, embora sejam obras que possam ser lidas, né, uma e outra, mas uma é em decorrência da outra. O Livro dos Médiuns é em decorrência do Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos você tem o quê? A filosofia espírita. E ele nos assevera aqui que muitos adeptos tornaram-se espíritas porque viram espíritos, porque se tornaram médiuns, porque participaram de reunião mediúnica? Não, porque compreenderam a parte filosófica. No primeiro capítulo aqui, que a gente vai ler mais adiante, outro dia, ele nos diz que mesmo que não existisse a mediunidade, que a mediunidade de repente deixasse de surgir, a doutrina restaria a parte mais importante, que é a filosofia dela. Então, entendendo bem a parte filosófica, você compreende muitos fenômenos mediúnicos. Você compreende, por exemplo, quando que um fenômeno mediúnico pode acontecer, debaixo de quais circunstâncias. Um exemplo, muitos chegam e perguntam, poxa, por que os espíritos não se materializam na frente de todo mundo aí para provar que eles existem? Gente, existem circunstâncias especiais para que eles se materializem. Igual algumas reações químicas que acontecem em laboratório. Elas só acontecem debaixo de certas condições de temperatura, pressão, umidade, para acontecer. E aqui nós estamos trabalhando com material humano também, que tem a sua vontade. Nenhum médium pode se arvorar e dizer, eu recebo o espírito a hora que eu quiser. Não. Nosso querido Chico cansava de falar. Como é que é mesmo? O telefone toca de lá para cá. Então, há condições para que a mediunidade aconteça, surja. E essas condições, para você entender, tem que ter o conhecimento da filosofia. Então, essa obra nos dá bastante condições de entender isso daí. E ele encerra essa primeira introdução, falando que nessa segunda edição, os espíritos responsáveis acrescentaram grande número de notas e instruções. Olha o que ele nos diz. Os desencarnados corrigiram, revisaram, aprovaram e modificaram à sua vontade. Ou seja, em grande parte, o Livro dos Médiuns é obra dos desencarnados também. E Kardec diz que ele não colocou o nome deles, porque senão teria que colocar o nome deles praticamente todas as páginas. Só em alguns textos maiores, de autoria deles, desencarnados, que Kardec colocou ali a assinatura. Por exemplo, Timóteo, Erasto e vários outros. Mas eles colaboraram e muito para corrigir, modificar, revisar, acrescentar, tirar algumas partes. Então é obra, em boa parte, deles. O essencial é que o conjunto do trabalho atinja o fim proposto. Com isso, essa introdução do Livro dos Médiuns, ela se encerra. Semana que vem, pessoal, já vamos começar o capítulo de número 1. Há espíritos?